1 João, capítulo 3. Glória a Deus. 1 João, capítulo 3. Aleluia, glória a Jesus. Olha aqui como é que Deus, de tudo que nós estamos tratando aqui, falando esta noite, olha como é que está dentro dessa palavra. Como Deus, Ele fala com a gente poderosamente, né? Olha aqui o que está escrito aqui, ó. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de ser chamados filhos de quem? Olha aí, igreja. Olha o amor de Deus por mim e por você. O amor, João, ele vai dizer, né? Olha o grande amor de Deus pela gente, pela nossa vida, o ponto de nós ser chamados filhos de Deus. E aí isso acontece, as pessoas acham que isso aqui é muito pouco, igreja. Muito pouco. É muito pouco nós ser chamados filho de Deus e oferecer para o Pai tão pouca coisa, ou fazer para Deus tão pouco caso. Tem gente que fala assim: eu sou filho de Deus, né? Pode abrir a boca e dizer: eu sou filho de Deus, mas faz tão pouco caso para Deus. Quando eu estava falando aqui agora há pouco, né, que eu parei com louvor, parei. Sabe por quê? Porque aí a gente olha o louvor na tela, a letra. Antigamente, a gente quer falar assim: ah, você não conhece a letra da música, me cantar, mas agora não tem desculpa. E a gente não consegue ver a pessoa cantar a Deus, louvar o Senhor. Eu falei: para, sabe por quê? Porque aquilo tem que fazer coisa para homem, aquilo tem que fazer para Deus. Se o louvor não está chegando no céu, então para que vai louvar? Né? Aí eu falei, a gente fica na igreja como prego, só levando pancada, o tempo todo, pancada. Mas não, a gente quer chegar na casa de Deus com alegria no coração, para adorar a Deus, louvar o Senhor. Entender uma coisa que ninguém entende mais. Caraca, rapaz, Deus é tão bom, que Ele me fez eu viver hoje, eu estou aqui na casa de Deus. Caraca, rapaz, que Deus maravilhoso é esse? Rapaz, tem gente lá no hospital lá, que estava querendo essa oportunidade que eu tenho aqui, de estar vivo hoje, e fazer um plano da minha vida para amanhã, como eu estou vivo, que eu posso estar vivo amanhã. Porque se não me acontecer um acidente, uma tragédia ou uma morte súbita, amanhã eu não vou de pé. Amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou estar com a minha família. Pô, mas tem gente, rapaz, que a gente não pensa assim, não olha na dor do outro, no próximo, fala assim: caraca, a gente agora, que é o último suspiro dele. E como tem gente que daria tudo que tem para estar aqui querendo louvar o Senhor. Tem gente que está no hospital nesse momento, igreja, que a gente não pensa em instalar assim: Senhor, eu só queria te adorar. Eu só queria adorar o Senhor, só queria cantar o Senhor, só isso. Meu último pedido era cantar o Senhor. De gente, sabe o quê? O câncer comeu a garganta dela, está lá com um buraco com câncer. E a pessoa está perfeita dentro da igreja. E muitas vezes está perfeita dentro da igreja, sabe porque está, a mente dela murmurando com Deus. O coração está murmurando com Deus. Ah, Senhor, hoje está querendo que o culto acabe logo, que ela vem na igreja passear, não vem nem visitar a Deus. Não entende nem que a igreja é a casa do Pai, é a casa de Deus. É o filho que vem na casa do Pai visitar seu Pai. Vai na casa do Pai com tristeza, não vai na casa do Pai com alegria no coração. Aleluia, glória a Deus. O problema é que eu sempre falo na igreja, sabe qual é o problema da gente? A gente não olha para a dor do outro. Tem família agora que está chorando, sofrendo, porque perdeu um ente querido. Eu conheço uma que também. Hoje eu passei um dia muito triste,
né? Pessoa que veio falecer, que conhecia, né? Eu conheci uma boa pessoa. E eu fiquei triste, me compadeci, né? Entristeci o meu coração pela perda dessa pessoa, né? A minha avó, a avó da minha nora, né? Que era esposa do meu filho falecido, né? Pessoa muito legal, uma senhora muito legal, né? Eu gostava muito dela. E eu fiquei triste com isso, né? Mas eu olho assim, se ela tivesse uma oportunidade de adorar o Senhor, aquela família está triste, porque perdeu o membro da família. Mas a gente está dentro da igreja, acontece na igreja um problema. É um problema. É igual Jesus falou. A roupa é melhor do que o corpo, vale mais do que o corpo. O seu problema é maior do que o teu Deus. Porque às vezes é outro problema, mas seu problema impede você adorar o teu Deus. O meu problema me impede de adorar a Deus, o meu problema me impede de chegar a Deus. O seu problema me impede de você chegar a Deus, e o problema de Deus, igreja. O problema de Deus entrar na nossa luta, nas nossas batalhas, que nós arrumamos as merdas, que nós fazemos. Nós praticamos, que Deus não deve ter nada a ver com isso. Mas ele tem que entrar nas batalhas. Esse momento tem legião de anjos do Senhor. Lá dentro do inferno. Lá no mundo espiritual, nesse exato momento. Quando o diabo está dizendo, eu vou assassinar, eu vou matar, o diabo já assinou a tua morte. O diabo já fez um bocado de coisa, ele já mandou um montão de espírito vir pela terra com essa missão, vai lá e faz. Só por vento destrói o carro, só por vento joga o comandante, faz isso, faz aquilo, para. Aí isso que Deus está fazendo, levantando os seus anjos com a ordem dele para vencer, e essa hora aquela peleja, aquela luta, não vai, é um daqui, corta daqui, um pega de lá, um pega daqui, só para esse espírito não chegar até você. E a gente não pensa, meu não. A gente olha e pensa que Deus está sentado lá no trono, à toa, Deus está sentado lá como Deus poderoso. Não, igreja. Deus arrumou um problema com a vida dele. Quando ele pensou em fazer a gente. Porque se não fizesse a gente, nem o filho dele teria morrido pela gente. Ele não tinha perdido o filho dele. O filho dele tinha morrido pela gente. Mas ele arrumou um problema com a vida dele. Eu fico pensando, Senhor, arrumou um problema com a vida dele. Porque ele era assim que foi Deus. Mas o problema dele foi fazer essa terra. Aí ele começou o problema dele. Quando ele fez a terra, ele pensou, agora eu tenho que povoar a terra. Vou fazer o tal do homem. Meu Deus. Faz a gente, cheio que o homem peca, o pecado entra, o homem continua na mesmice, pecando, esquecendo de Deus, coloca Deus sempre o último plano. E o cansado que se aborrece ainda quando diz, não, você não é filho de Deus, não. Ainda se aborrece ainda, porque o homem se aborrece, quando ele diz para ele assim, não, se tu morrer com pecado, não vai para o céu, não. Quer brigar, quer bater com o outro e tudo. Mas ele se julga filho de Deus, que não adora a Deus. Diz, eu sou filho de Deus, mas não tenho prazer de estar na casa de Deus. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de buscar. Mas que filho é isso? Hein? Ele nem ouviu o pai, não tem vontade. Aí ele diz assim, continuando, de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conhecemos. Então, nós que vivemos em Cristo Jesus e temos uma vida com Deus, realmente somos filhos de Deus. Mas tem gente que diz que também é filho de Deus também, que não serve a Deus. E eles não têm a gente como filho de Deus. Porque o próprio João está dizendo, porque ele não nos conhece.
conhecem Cristo. Porque eles também não conhecem a Deus. Então, quem não conhece Deus, não pode aceitar a gente como filho de Deus. Ele não conhece Deus, então não aceita a gente como filho de Deus. Ele se intitula como filho de Deus, mas não aceita nós como filho de Deus. Diz que nós somos errados. Não, vocês não são filho de Deus nada, só vocês. Porque eles não conheceram a Deus. Então tem gente que não chega nem faz uma visita na igreja, outro já abandonou a igreja, a Deus, não ora, não busca mais a Deus, não quer saber de Deus, não adora a Deus. Olha o que vai falar aqui, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes. Quando Jesus se manifestar e vier, nós somos igual a Jesus, porque havemos de vê-lo como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Só nós, os filhos de Deus, aleluia, vai ver Jesus como Ele é. E todo que tem essa esperança dele, purifica o quê? A si mesmo. Assim como Ele é o quê? Então o João está mandando a gente fazer o quê? Todo que tem o quê? Todo que tem essa esperança de quê, igreja? De ver Ele, de ver Jesus. Se você se coloca na posição de ser filho de Deus, e você quer ver Jesus, você tem que se purificar. Poxa, é forte, né? Em vez da pessoa se purificar, a gente fazendo o quê, igreja? Se sujando. Por isso que, entenda uma coisa, igreja. A pessoa não tem gente, crente não gosta da verdade. Se a pessoa que viver no pecado, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Tem não. Mas se a pessoa quiser viver longe do pecado, Deus ajuda ela. O anjo vai falar lá no livro de Apocalipse. Ele vai dizer assim, aquele que é limpo, que se limpe mais. Mas quem é sujo, é aquele que não procura se limpar, que se suje mais ainda. É como dizer assim, meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso não. Não pensa você que Deus vai ficar fulano, por favor, me serve fulano. Eu sei que pegou, para com isso. Pensa que Deus vai ficar te adulando para você ver ele? Vai nada. Eu sei que você gosta desse pecado, que você gosta desse pecado. Eu sei que tu gosta desse negócio, eu sei. Fulano. Vai não, irmão. Está dizendo aqui a palavra, todo que tem essa esperança de ver quem? Jesus como Ele é, que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então o que? Em Jesus nós vamos buscar o quê? Nos limpar, nos purificar, irmãos. Porque Jesus nos purifica, Jesus nos limpa do pecado. Então a gente pode entender nessa vida que às vezes está mais longe de Jesus do que próprio de Jesus, porque a gente só pensa em pecado. Quando a pessoa só pensa em pecado, ela está longe de Jesus. Não, como é que Jesus está em mim e eu estou em Jesus, que eu só estou me sujando, não só estou em coisa suja, só em pensamento sujo. O pensamento é o mais pensamento de morte que tem de tudo. Só pensa coisa ruim. Aí vai dizer assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? Porque o pecado e a transgressão. O pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe o quê? Peraí. Como é que a gente pode dizer, não, estou na igreja, você está crente só. Aí eu sirvo a Deus. É claro que tem pecados e coisas que nós pecamos, mas tem coisa que nós estamos lá atrás, irmão. Tem coisa que a gente está carregando no colo, irmão. Pelo amor de Deus.
Tem pecado que a gente está buscando. O pecado não está vindo, não, estou indo atrás. Sim ou não? Tem coisa que às vezes o pecado está até fugindo. Tem uns pecados que às vezes a pessoa vai atrás e fala assim, e hoje está tudo seco. A pessoa fala, está seco aqui? Eu vou lá no Acari. Eu vou não sei onde, eu vou não sei onde, eu vou não sei onde. O pecado está fugindo, tá? Porque acabou, mas a pessoa vai em outro lugar mais longe ainda buscar. Eu vou ali beber uma cachaça, eu vai chegar na barraca da falou, acabou a cachaça. Ah, acabou aqui? A cachaça só tem lá não sei onde. Eu vou lá. Eu só estou conjecturando para você entender. E muitas vezes o pecado volte. E a pessoa vai atrás do pecado, vai correr atrás do pecado. A pessoa para correr atrás de Deus, ela corre assim, ó. Vai para trás do pecado. Da costa correndo para o outro. Para ver quem chega primeiro. Com medo de chegar na frente dele, chegar para trás e não ter para ir. Então, igreja, a gente precisa entender isso. Porque se a gente serve de Deus, queremos servir a Deus, viver para Deus, nós precisamos o quê? Se limpar, se purificar. E às vezes acontece o nosso tempo de vida que a gente tem para se purificar com Deus, para se limpar em Deus, para a gente ser homem de Deus, mulher de Deus, temente de Cristo, vir para Cristo. A gente está indo correr atrás do pecado. Está indo atrás do pecado. Aí fala mais aqui, ó. É forte a palavra. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado e não vai ser explicado. Todo aquele que permanece nele não vive o quê? Meu Deus. Eu gosto assim quando Deus ele pega a gente e amassa a gente na palavra. Sabe por quê? Porque não é a palavra de homem. Porque quando o pastor dá um conselho, né? O pastor fala porque o pastor conhece. O pastor fala porque o pastor sabe quem eu sou. Mas aí quando Deus fala, eu falo assim, mas eu te fiz. Aí ele vai dizer assim, ó. Todo aquele que permanece nele não vive o quê? Pecando. Não vive o quê? Pecando. Não vive pecando. Não é que não tem pecado, não. É que não vive o quê? É porque quando a gente tem Cristo Jesus, a gente vai procurar o quê, igreja? As coisas santas, se purificar, nos limpar, nos andar em paz, né? E a gente vai sempre ver a pessoa lá no meio da coisa errada, a gente vai estar sempre dando um conselho bom para tirar aquela pessoa lá do pecado. Mas aqui fala que tudo aquele que permanece nele quem, igreja? Jesus. Então a gente tem que entender o que, igreja? Se a gente vive uma vida de pecado, pecando o tempo todo, buscando pecado, então o que o apóstolo está falando? O apóstolo falou com Jesus, conheceu Jesus face a face. Ele está dizendo para a gente o quê? Meu irmão, você quer estar pecando, você não está em Jesus não, hein? Está enganado, hein? Para com isso. Desperta ele, boba. Desperta ele, boba. Preste atenção. Porque você está indo para outro caminho e Deus não está te enganando dizendo que não está passando, não. O problema é esse. É que tem igreja por aí, pastor, que ele não gosta muito dessas palavras, não. Entendeu? Porque está preocupado com outro negócio. Entendeu? Outra coisa. O pensamento dele é outro. Então ele deixa de pregar a palavra na verdade, deixa de pregar para o evangelho. Entendeu? Então ele vai dizer assim, ó. Continuação, todo aquele que vive pecando, não quer, não viu, nem o conheceu. Meu Deus, batizou para o homem. Que bom, pastor? Não, para si próprio. Mas não foi o que eu? Não foi para salvar a sua alma do pecado. Tem batismo de homens. Aí a pessoa, ela nem conheceu Jesus. Porque de quê? Não tem gente da igreja que está cheio de pecando o tempo todo, fazendo um monte de coisa errada. Tem gente da igreja
Às vezes eu até choro com isso. Eu olho e falo, Jesus. A pior coisa é quando eu vejo que tem gente que pega e ela fala assim para mim assim, não pastor, eu não consigo, eu fico triste. Eu não consigo, pastor. Quando tu não consegue ser diferente. Você não consegue ser melhor do que você é, não. É isso. Quer dizer que você só consegue ser ruim. Ser ruim? É. Quer dizer que você só consegue ser uma coisa podre, uma coisa fedida, uma coisa má. Você não consegue ser uma coisa boa? Como é que pode isso? Aonde está o meu coração? Qual é o tipo de coração? Peraí, irmão, quer dizer que esse coração não foi convertido? Você não conheceu Jesus, você nunca viu Jesus? Eu vi Jesus, igreja. Sabe quando eu vi Jesus? Quando eu estava lá passando o pecado, eu falei para ele, Jesus, me livre desse mal. E Jesus, ele me limpou, ele me lavou, ele me ergueu. Olha onde eu estou. Eu vi Jesus e eu conheço Jesus. E eu sei que Jesus, igreja, ele é o único que pode resolver qualquer problema da minha vida. Ele pode resolver qualquer problema. Deus, ele pode fazer na minha vida o que ele quiser. O que ele quiser resolver qualquer problema, ele pode resolver. Se ele quiser me fazer chorar, ele vai fazer chorar, mas ele vai fazer também eu me alegrar na tristeza. Se Deus é assim. Se ele quiser que eu passe por lágrimas, por choro, por momento difícil, por momento de dor, ele vai fazer. Mas ele nunca vai desistir de estar do meu lado, mas também ele vai me trazer nesse momento a minha alegria. Ele não vai deixar eu viver pensando na dor. Ele não vai me dizer, ele não vai me deixar também eu pensar quanto que a dor que eu estou vivendo, quanto ela é pesada na minha vida, quanto ela é ruim. Não vai deixar não. Tenho certeza disso. Sabe por que eu falo isso? Porque eu conheço Jesus. Porque eu já passei por isso. Eu tenho passado por isso. E eu sei quem é Jesus. Agora o problema que acontece é quem não conhece Jesus. Quem não conhece Jesus tem medo de tudo, igreja. Quem não conhece Jesus, como eu falei, tem medo até da pisada no pé da formiga. A formiga pisar no pé, ela tem medo. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, essa formiga pisou no meu pé. Ela fica assustada, desesperada, porque ela não conhece Jesus. Quem não conhece Jesus tem medo de tudo, se assusta com tudo, se terroriza com tudo. Mas quem conhece Jesus, irmão, anda sorridente, cadê aí? Você anda na nuvem, aí para lá, não, irmão, esquece a cabeça da dor. Deus resolve. Eu vejo tanta gente que fala, irmão, o que aconteceu aí, hein? Né? Às vezes vem a pessoa, né? O ladrão rouba o dinheiro dela no banco lá, né? Que estrela na cara, rouba. E não está na mão de Deus, Deus resolve. Isso aí é porque confia no Senhor. Isso é fé. Isso é confiança em Deus. Agora, o crente que não conhece Jesus, vai fazer uma estação, na verdade, desespera, chora, tem corpo, tem isso, mas confia no Senhor. Traga na mão de Deus. Ele é provisão, ele vai prover. Ele sabe que não foi erro meu. Ele sabe que a falha não foi minha, não foi eu que provoquei isso. Fizeram contra mim, ele é justo. Ele é minha justiça, ele vai me justificar. Amém. É assim. Mas quem não conhece Jesus, igreja, meu Deus do céu, me roubaram, eu vou roubar também. Me sacanearam, vou sacanear também. E, mas ele é crente? Porque não conhece Jesus, nunca viu Jesus, não conhece Jesus, não sabe como é que Jesus age, não sabe como é que Jesus sopra a necessidade, não conhece, não sabe. Vai agir de outra forma, igreja. Vai fazer custar, vai agir ali na mesma moeda, na mesma violência, na mesma prática, vai ser igual a ele, vai se sujar com ele. Mas não conhece Jesus, não é diferente, irmão. Aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer assim, mas assim, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Não se deixe, tem gente deixando se enganando. Tem gente achando que servir a Deus é tudo que ela pensa. De benefício próprio para a vida dela. Aqui, só na terra. Ela não conhece Jesus, ela não sabe que Jesus é o Salvador da nossa alma. O único propósito de Jesus é salvar
nossa alma, livrar a gente do inferno. É o único propósito de Jesus, o único propósito que ele fez, nos mostrar o caminho para o céu. Filhinho, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é o que a igreja? Também a igreja sabe disso. Assim como ele é justo. Jesus é justo. E nós temos o quê? Que também ser justo. Aleluia, glória a Deus. Aquele que pratica o pecado, aqui diz procede do quê? Mas em outra diz que é filho do diabo. Né? Em outra parte dele. Porque o diabo é o que é, gente? O diabo é o pai da mentira, é o pai do pecado, é o dono do pecado, é ele. E quem vive pecando é filho dependente de Deus, não? Se não, Deus peca. Então, a igreja sabe. Se Deus não peca, o diabo que vive nas práticas do pecado, fazendo as pessoas pecarem, corrompem todo mundo. Então a pessoa que anda no pecado, ela já sabe que é filho de quem? A palavra de Deus é bem. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive o quê? Desde o princípio. Toma cuidado com isso, a partir de hoje, Deus. Aí na rua, e quando começar o pensamento chegar na tua cabeça, vai falar assim: não, eu não sou filho do diabo. Não, eu sou filho de Deus. Sai em nome de Jesus da minha mente. Sai em nome de Jesus do meu coração. Sai daí. Expulsa o demônio. E tira esse espírito. Vamos mais. Aleluia, glória a Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras de quem? As obras do diabo. Jesus, ele se manifestou, ele veio na terra para destruir a obra do diabo. Aí eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, batizo, estou ali, mas eu estou fazendo a obra de quem? Ué, se eu estou dizendo que eu me batizei, entreguei minha vida para Jesus, eu fiz uma aliança com Jesus, tem gente que chega, eu me batizei, tem gente que eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu odeio aquela pessoa, não vou com a cara dela, não quero nem saber de estar perto, eu odeio, eu tenho ódio, eu tenho fúria. Peraí, irmão. Jesus, que entregou a tua vida, ele veio para destruir o quê? Ódio, raiva. Jesus lutou contra isso, irmão. O que levou a morte de Jesus? Não foi ódio, não foi raiva? Fúria, maldade. E como é que eu sou filho de Deus? Ele vem quebrar isso, eu me digo, eu sou servo de Deus, e o meu pensamento, o meu coração só tem isso dentro dele. Você lembra que ele falou assim: deixa que ninguém vos ir antes. Quem está te enganando, igreja? É o bispo? É Deus? É o diabo, né? Ele está dizendo para você assim: não? Você está lá dentro da igreja lá? Você está indo para a igreja, está legal, você é filho de Deus, né? Mas aí, vai com prostíbulos lá, se divertir lá, nos todinha lá. Ah, não, vamos de fumo, vamos pular, chega lá. Vai ficar hoje, irmão. Amanhã tem um culto legal, o pastor lá prega pra caramba, né? Ó, aquele bicho lá é legal pra caramba, hein? Aí, ó, terça-feira tu vai pro culto lá do grande milagre lá, vai, canta meia dúzia de louvor lá e depois tu vai pra boca de novo, rapaz. Deus está contigo. Não deixa que ninguém te engane. Porque não, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu não vou lá. Mas só prática maligna. Só prática do diabo. Aí ele diz assim, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive a prática do pecado. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de
Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Como é que é o negócio? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama. Então quer dizer, aquele que odeia o teu irmão é filho do diabo, faz as práticas de Satanás, ele não é de Deus. É isso que falta ser pregado nas igrejas. Porque tem muita gente dentro da igreja pensando na casa própria, pensando na vingança, a vizinha fofoqueira, aquela que saiu com o marido, que saiu com a minha amante. Essa vem buscar justiça contra os homens da terra, luta contra o homem da terra, é morte para o homem da terra. Peraí, irmão. O mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Quer dizer que eu estou na igreja procurando uma. Eu não gosto da minha irmã, aquela irmã dele, não. Aquele irmão ali, eu não gosto dele, não vou com a cara dele, não quero saber dele, não. Eu já vi acontecer isso em cima de altar da igreja. A pastora está aí testemunha. Eu nem vi, eu estava de olhos fechados, orando, depois que eu fui ver a situação dele. Isso é de altar de igreja. O irmão vai apertar no outro. Eu não aperto com a mão. Bicho, doido. Eu não aperto sua mão. Não falo com o senhor. Não quero conversa contigo, irmão. Isso não dá altar. Irmão, o que vai dizer de quem nós somos filhos, está dizendo é a procedência. Aprende isso. É o quê? É o teu proceder. É o que tu fazes, irmão. O meu momento agora é que se eu digo para alguém, irmão, não gosto, não vou com a tua cara, essa minha procedência é uma procedência maligna. E já estou deixando de ser filho de Deus. Já estou deixando de fazer o quê? A obra de Deus. E a obra de Deus é o quê? É amar o meu irmão. Ainda que ele me odeie. Deixa ele me odiar, irmão. Peraí, irmão. Mas ele não gosta de mim, não, bicho. Ela não gosta de mim, não. O problema é dela. Deixa ela pra lá. A minha era. Ei, tu vai pro inferno por causa dos outros? Ele gosta de você. Ei, que é muito você feio? Ei, como é isso, não? Porque olhou pra minha cara. Deixa. Ou olhou porque tu podia mais, olha porque é feio demais. E aí? Deixa pra lá. Quer dizer, se eu fosse um mídia mais, podia olhar. Quando vai feito mais no olhar, deixa pra lá. Porque riu de mim. Deixa aí, irmão. Está preocupado com isso? Se suje não. Não se lambuze na merda não. Então, igreja, ele vai dizer assim, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos um. Essa é a mensagem de Jesus, igreja. Essa é a mensagem desde o princípio de Jesus na nossa vida. Todo pensamento, quando a gente tem de vingança, como eu falei na outra vida, tem vezes com o problema que a gente pensa em praticar o mal contra alguém, mas a gente pode se lascar, não pode não. Porque uma vez a gente pensa sozinho, a gente vai dizer, eu vou lá falar, tem gente que é grandão, vai pelo tamanho do corpo, aí o cara pequenininho, baixinho, magrinho, vai ser molinho. O Golias pensou assim de Davi. Davi era um mancebo, um jovenzinho. Vou trucidar. Acabou. Esse aí, não tem homem levar de você para mandar uma criança. Vou só uma mãozinha, uma pisada, vou te esmagar como se fosse uma formiga. Mas Golias, ele é grandão, Davi pequenininho. Só que ele foi na força dele, no velo dele. Só que Davi, quando ele
aleluia, do Golias, igreja. Ele entrou, foi junto com a presença de Deus. Aleluia. E aprende na tua vida com isso. A gente está lendo Bíblia e não está entendendo nada que Deus fala, não tem nada de Bíblia. Porque se Davi entrou diante do Golias com a presença de Deus e venceu, então por que tu não vai vencer? E a gente está pensando que não, mas eu vou meter a mão numa faca. E Davi teve faca? Olha o tamanho que era do Golias. 3 metros e pouco. E foi com a faca. Uma pedrinha. Tirou o negócio da minha. O negócio foi com uma força tão grande que nem aquele menino tinha força para jogar aquela pedra. Ele falou, meu Deus, eu sou o Senhor amigo. Quando o cara bate, ele olha e fala, meu Deus, o Senhor é Deus mesmo. Aí deu um pouco para o filisteu, olhou e falou, como é que pode isso? Esse Deus é Deus, irmão. E a gente, às vezes, acontece, a gente está armando a armadilha. A hora do pecado. Vou passar por aqui, eu vou. Aí já pode fazer assim, cara, 2 costas, você te surpreendeu. Como o diabo surpreendeu muitos. Teve muito grandão, muito aí grandão que vou fazer acontecer, entrar no palco pequenininho, vai ver muito acontecer isso aí. Então, igreja, a gente tem que entender uma coisa. Hoje, nós não precisamos desse tipo de coisa. Hoje nós temos Deus para lutar pela gente. Se a gente é verdadeiramente filho de Deus, conhecemos a Deus, conhecemos Jesus, olhamos o testemunho de Cristo, olhamos o testemunho dos homens de Deus que passaram na Bíblia, que a Bíblia é para a gente é exemplo. Se o que eles passaram na Bíblia não fosse exemplo para a gente, não estava na Bíblia, irmão. Nós não seríamos crentes sendo instruídos pela Bíblia, para a gente resolver como é que eles resolveram, como é que eles fizeram. Aí tem gente que fala assim, não, eu quero bênção de Deus. E se Deus mandasse para levar teu filho para o holocausto, como é que seria? E Deus não mandou? Ué, como é que pode isso, irmão? Não, eu sou servo de Deus. Eu sirvo a Deus, eu te amo, Deus. Se Deus mandasse para levar teu filho para o holocausto. Está rolando, irmão. Então a gente tem que entender isso, irmão. A Ana entregou o filho dela, o único filho, para Deus. Você entregaria? Não, meus filhos são de Deus. Não, minha casa não é de Deus. Mas quando acontece com o nome do filho, você não. Ué, senhor, então você levantou o ponto teu, que é teu. Ué, aí isso acontece, a gente esquece de Deus. Ué, o filho não é de Deus, não precisou para Deus, não precisou para Deus, minha casa, minha família está na mão de Deus. Ah, está na mão de Deus, mas. Peraí, irmão. Ele resolve, igreja. Deus resolve a nossa causa. Na oração nós vencemos as batalhas de dificuldade. A gente precisa conhecer Jesus, né? Se eu não tenho essa confiança em Deus, que Deus vai. Eu vou esperar Deus operar quando? Então tu não conhece o Deus. A Bíblia diz que nosso Deus é o Deus que já. Quantas coisas Deus já fez assim, acontecer? Quantas coisas maravilhosas Deus fez já acontecer na nossa vida? O problema é que às vezes a pessoa não conhece Jesus. Ela precisa conhecer Jesus. E se quando a pessoa não conhece Jesus, ela não tem confiança, irmão. Ela quer dar um jeito dela. Né? E muitas vezes a gente dá o nosso jeito, a gente via resolver um problema, nós arrumamos mais problema ainda. E aí quando a gente arruma mais problema ainda, Deus deixa a gente estudar sozinho. E Deus fala, agora tu vai resolver. Tu não foi mal do teu? Tu não foi lá se gloriar? A gente tem que entender isso, irmão. Aconteceu um lance na minha vida que se eu não tivesse conhecido, se eu não conhecesse Jesus, né? Eu tinha falado assim, não, é mesmo, né? Eu vou esperar tempo nada, não deixa tempo na mão de Deus, não. É mesmo, resolve lá para mim lá.
Não, irmão. Quem resolve é Deus. Porque quando Deus resolve o seu problema, a sua causa, você não tem culpa. O problema é quando a gente tenta resolver o problema da nossa vida, que a gente já fica com culpa. Tu vai deitar no travesseiro, fica aquilo na tua cabeça, te atormentando, batendo na tua cabeça. Eu lembro do Espírito Santo que eu falei que o cara vai ficar e matou uma moça. 30 anos na cadeia, pensando naquilo na cabeça, ah, que merda que eu faço, para que eu vou fazer, para que eu vou fazer, para que eu vou fazer. É culpa. A culpa é uma merda, irmão. A culpa é uma desgraça, ela acaba com a vida do outro, fica marcando aquela tua vida aqui tudo. Para que eu vou fazer, para que eu vou fazer. Mas quando a gente entrega no nome de Deus, e Deus tem que resolver, irmão, tu anda de cabeça erguida. Tu deve dormir tranquilo. Tu vive a tua vida tranquilo. Tu tem o sono do justo. Mas quando a gente tenta resolver o problema, ele não tenta resolver nada, irmão. Ele entrega na mão de Deus. Deus vai dizer, ah, mas isso aí, se eu morrer porque foi Deus quis, irmão, valeu a pena. Ah, mas se aconteceu porque Deus quis, valeu a pena. Agora o problema é se acontece a gente morrer no pecado. Aí não te vale a pena não. Porque tu vai para o inferno, vai viver sofrendo eternamente. Então não adianta, irmão. Hein? É isso que tem que pensar. Aí eu vou fazer uma merda aí, que não sei o quê, que eu vou dar o meu jeito, que eu vou não sei o quê, mas e aí, se der errado? E aí, problema? Hein? Então Deus resolveu, eu morro. Ah, mas morri, eu não morri. Mas valeu a pena. Eu estou na glória de Deus. O assassino não sou eu, não. Eu sou vítima. Eu não tenho culpa. O problema é a culpa. Quem conhece Jesus não tem culpa. Quem conhece Jesus tem vitória. É vitória. Quem conhece Jesus tem vitória, não anda com culpa. Eu não tenho culpa, não sou culpado. Eu não sou, poxa, eu sou culpado. Não, quem conhece Jesus, irmão, tem vitória, irmão. Seja na vida, seja na morte. Seja na vida, seja na morte, é vitória. Então, para que eu conheço Jesus, já vi Jesus na minha vida operando, aí depois eu vou querer nada, irmão, nada. Entrar na derrota, e a derrota que custa salvação. Então, irmão, pega essa palavra, olha aqui, já vou fechar a palavra, irmão. Olha que fala assim, ó. Não seja como Caim, que era de quem? E matou quem? Seu irmão. E por que o matou? A pergunta. Por que matou? Porque as suas obras eram o quê? E a de seu irmão era o quê? Você entende uma coisa, igreja. Tem gente que ela pode praticar uma injustiça contra a tua vida. Mas você é uma pessoa justa diante de Deus. E desde o momento em que você fala, se a pessoa cometeu algo contra a minha vida, eu vou lá me vingar dela, eu vou lá fazer, você está se colocando como injusto. E para a gente, com essa palavra, é 2 vezes mais. Porque você conhece toda a palavra, sabe da verdade, e ainda vai teimar de fazer dela. E você coloca como injusto 2 vezes. O teu pecado é tão gravíssimo que 2 vezes, Cristo. É 2 vezes. Porque uma porque tu não conheceu a palavra, e outra porque tu foi tentar contra Deus. É gravíssimo. Não seja como Caim, que era o quê? Que era do maligno. Caim, ele pertencia a quê? Ao diabo, já tinha se entregado para o diabo. Mas vivia onde Caim? Era filho de quem? De Adão e Eva. Ele não conhecia Deus? Conhecia. O pai falava, a mãe falava de Deus. Tanto que o irmão vai falar, vamos oferecer o holocausto ao Senhor. Ué? Quer dizer que mesmo tem gente que está na igreja, que ouve falar de Deus, mas é do
maligno. Pertence ao maligno. Sabe por quê? Porque as suas obras são más. É obra mal. Então a gente precisa, igreja, entender isso. Porque quem tem obra mal, mata até o ser humano. Quem tem uma obra mal tem desejo de matar o teu irmão. E pratica a maldade, a vingança, é ruim. Então a gente precisa, porque Deus está dizendo assim para a gente hoje, assim, limpar o nosso coração, igreja, o nosso pensamento. Esse servo de Deus, esse servo de Deus, servir a Deus, viver para Deus realmente. Porque enquanto nós tivermos no coração da gente, coração com ódio, com raiva, com isso e aquilo outro, a gente vai viver numa mermice, vai ser filho das trevas, vai pertencer ao maligno, e as coisas de Deus nunca vai fluir na nossa vida, nunca as coisas de Deus na nossa vida vai acontecer. E eu quero a bênção de Deus. E a maioria das coisas que vem para a vida da pessoa, quando vem, é só para a destruição da vida dela. Pode ver. Então a pessoa que vive no maligno, o que chega para a vida dela é só para destruir a vida dela mais ainda. Quando é emprego é para droga, para bebida, para prostituição. Quando tu precisa de arrumar dinheiro, vai dar golpe nos outros, vai dar estelionatário. É só para afundar a vida da pessoa, que está no maligno. Quem tem o coração ruim, o coração das práticas ruins, só vai as coisas da vida dela, nunca é uma coisa boa para ajudar as pessoas. A vida dela nunca é intencional para ajudar ninguém, ou quando faz alguma coisa, é intenção de tirar proveito de alguma coisa. Então é uma pessoa dada, uma pessoa que gosta de dividir nada com ninguém. Pessoa que gosta da vida vazia, sempre está escondido, sozinho, no escuro, secreto. Sabe por quê? Porque anda cheio de segredos. Pessoa que anda muito cheia de segredos não pode andar muito perto dos outros. Sabe por quê? Para ninguém contar da vida dela para ninguém. Para ninguém ter dado o segredo dela. Então a gente precisa guardar para a vida, irmão. A gente precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse ministério é um ministério de palavra que ensina a palavra de Deus. Não tem como aqui ninguém entrar neste lugar e sair daqui e dizer que nunca ouviu Deus na vida dela. Que nunca ouviu Deus falar com ela. E cada pessoa que entra aqui, quando sai daqui e se arrepende de sua vida lá fora, sai daqui de dentro com a resposta de Deus. Sai daqui de dentro com uma coisa sabendo, igreja, que Deus falou com ela. Que Deus não é culpado das tragédias da vida dela. Deus não é culpado. Porque é culpado das nossas tragédias, do nosso sofrimento, das nossas lutas, daquilo que nós vivemos sobre nós mesmos. A maioria das coisas, tem coisas que Deus envia, que era para acontecer na vida do ser humano. Mas 90% das coisas, igreja, que nós estamos buscando para a nossa vida de errado, somos nós. Porque não fugimos do pecado. Entregamos nossa vida, dizendo que entregamos nossa vida para Jesus, mas querem viver na prática do pecado, naquilo que é errado. E quando a palavra de Deus é a palavra de conselho para a vida da pessoa, essa palavra não é isso que eu queria ouvir de Deus. Eu queria ouvir de Deus o que você queria ouvir de Deus. Pegando mentira, não é uma igreja batista renovada pela fé. Ser enganado, ser iludido, não é do perfil da igreja batista renovado pela fé. O perfil da igreja batista renovado pela fé é pregar o evangelho da verdade. É despertar você desse mundo, desse pecado e levar você para o céu. Porque esse foi o evangelho de Jesus Cristo. Jesus morreu para isso. Para nos salvar, igreja. O pecador arrependido. Então você precisa se arrepender dos seus pecados. Sabe por quê, igreja? Não adianta, Jesus falou, o que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Tu pode conquistar o mundo hoje, tu não vai botar nada no caixão. Não vai levar nada. Hoje, como eu disse, levou do corpo, tudo se levou no mar, né? Como tudo no mar. Então não está levando nada, irmão. Vai levar o quê? Aí eu tenho 5 mulheres, vai ficar para os outros. Ele vai desfrutar os outros. Aí eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, quem vai desfrutar os outros. Eu tenho 100 quanto dá conta, quem vai desfrutar os outros. Tudo que você está fazendo, tentando buscar para a vida, tentando maracutaia, se enrolando, fazendo isso e aquilo outro, quem vai desfrutar depois é os outros. Porque no caixão não se leva nada, igreja. Daqui um dia eu vou proibir até flores. Nem flor vai poder levar mais.
Nem falando aqui um dia, tem país aí que não leva nem fruto, não pode botar nem fruto no caixão. Então, pega essa palavra para a tua vida, presta atenção. Vamos servir a Deus, irmão. Senão, vamos ser como de Deus, vamos levar a Deus a sério, irmão. Deixa as coisas acontecer na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. No natural de Deus, na vontade de Deus, no proceder de Deus. Para de buscar os teus procederes, as procedências que às vezes a gente quer fazer, muitas delas às vezes são malignas, é coisa ruim para a vida da gente. Se torna, fica feio. Tem procedência da gente que envergonha o pastor, envergonha a pastora, envergonha o ministério, envergonha a Deus, envergonha todo mundo. A pessoa você não acha que você não envergonha, porque ela não tem vergonha na cara. Quem não tem vergonha na cara, irmão, tudo o que faz, acho que para ele não é vergonha. Quem não tem vergonha. Mas quem tem vergonha na cara, quando olha, tem sente vergonha pela outra pessoa. E eu, felizmente, eu tenho andado, às vezes, envergonhado com muitas pessoas, com a atitude de muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus, eu vejo falta de amadurecimento, de conhecer Deus. A gente precisa conhecer esse Deus, amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus.